Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, peço a vocês, dê um like, ative o sininho, se inscrevam, tá, pessoal? Dê sugestões e façam comentários, tá? Então é isso aí, tá, pessoal? Então, o conteúdo de hoje é sobre o sino, tá, pessoal? A origem do sino. Aonde o sino foi inventado? Vocês sabem? Vocês têm ideia da onde que surgiu o sino? Qual a origem dele? Da China, tá, pessoal? Há cerca de 4.600 anos, tá, gente? O sino no início, lá na China, ele servia para quê? Para marcar o horário, tá? E também para avisar os trabalhadores, tá? O fim do turno, tá, gente? Assim, é a mesma coisa no caso é o colégio, né? O colégio não tem o... Quando tá na hora do recreio, ou tá na hora de acabar aquela matéria ali, ou tá na hora de começar a aula, né, no início, ou acabar todo o turno da aula que bate, o sino era usado para isso, tá? E marcar o horário lá na China, tá, pessoal? Daí, né, com o passar do tempo, o sino ele foi se espalhando na Ásia, no Oriente Médio e na Europa, tá, pessoal? E ele foi, com o tempo, evoluindo, tá, gente? Ele foi evoluindo. Daí ele foi servindo para várias funções, tá? No caso, os budistas, né? Quando surgiu o budismo também começou a usar o sino, tá, gente? Budismo, tá? E na Europa, o sino começou a ser usado lá por volta de ano 400, tá? Que é no século V, tá, gente? Aonde que ele começou na Europa? Ele começou em Campânia, que fica no sul da Itália, tá, gente? Essa cidade aí, ela deu origem a uma palavra que é sinônimo de sino, mas ela tem uma pequena diferença. Campainha, tá, gente? Campainha, daí, tá? Campainha, o que que é? Aquele botãozinho que tem muito em prédio, né? Quando a gente quer falar com algum morador, seja o que for, de tal apartamento, a gente toca ali que é no interfone, né? Que não deixa de ser uma campainha, até no caso, né, gente? Ou também já antigamente nas casas residenciais também já teve campainha. A maioria das casas hoje em dia são pouquíssimas casas que tem. Geralmente quando se tem campainha em alguma casa, ela não é residencial, tá, pessoal? Ela daí é um local comercial daí. É uma firma, no caso,
tá? Que daí eles têm que ter, né, uma campainha ali para vir alguém entrar em contato com eles ali, tá, pessoal? Agora, casa residencial não, porque que assim, pelo motivo de crianças, adolescentes e até adultos, tá? Por brincadeira de ficarem apertando na campainha e saírem correndo, o pessoal não coloca mais campainha no portão da casa, tá? Porque sempre acontecia isso. Eu mesma, quando eu fui criança, eu já fiz isso também, achava divertido, né, gente? Hoje em dia eu já não acho mais, né? Eu acho que isso aí é uma brincadeira de mau gosto, né? Mas a criança, ela tem coisas que a criança ela não tem noção, né? Ela acha divertido tirar os outros para bobo, né? A criança sabe como é, criança é criança, né, gente? Fazer o quê, né? Claro que com o passar do tempo vai aprendendo que isso é errado, né? Óbvio. Então é isso, tá? A palavra campainha vem do nome da cidade, Campania, tá? Porque foi lá que surgiu o sino daí, tá? Na Europa, no caso, tá? Que surgiu o sino. Daí, com o passar do tempo, toda a Europa começou a usar o sino, tá? Em que locais ali de Campânia que começou a ter sino? Começou a ter nos mosteiros, tá, gente? Nos mosteiros ali, os sacerdotes começaram a ter esse hábito do sino, tá? Ali em Campânia, no sul da Itália. E dali por diante, pessoal, com o passar do tempo, a Europa toda começou a ter sinos, tá? Nas catedrais, nas igrejas, tá? Principalmente a Igreja Católica, tá? Começou a ter sino, tá? Daí por diante, tá? Tanto a Igreja Anglicana como a Ortodoxa e a Luterana também, eles têm sinos, tá, gente? E também com o tempo, tá, gente? Assim, no século XII, o sino ele se tornou um instrumento musical também, tá? As pessoas começaram a ver que o sino poderia ser usado como instrumento musical ali a partir do século XII, tá? Daí lá na Europa até também, tá, gente? Daí, tá? Um instrumento sofisticado e tudo mais. O sino, né, com o passar do tempo, começou a ser usado também em comemoração de Natal, tá? Em época de Natal, no caso. No caso, o Papai Noel sempre aparece com o sino, né, na mão, né, dando sinal, né, pessoal, que ele tá chegando, né. O sino também é usado em religiões afro-brasileiras, aqui no Brasil, né, no caso, para começar os seus rituais, começar as giras, né, nos terreiros, na leitura de búzios, leitura de cartas também se usa sino, tá? Tem cartomantes que usam sino, um sino pequenininho também para começar a leitura de cartas, tá? E para incorporação, para chamar entidades e tudo mais, tá, gente? Eles usam o sino, usam bastante, tá, gente? Aí.
tá? Até para fazer um ritual de abrir caminhos também, tá? Fazer trabalhos se usa o sino nas religiões afro-brasileiras, tá, pessoal? O sino ele é muito usado hoje em dia, tá? Para várias finalidades, tá? Tanto para aviso, como para rituais de magia. Nas igrejas é usado o sino, enfim, tá? E por incrível que pareça, tem até o desenho do sino nos computadores, né? Na área digital, né? Ative o sininho, né, gente? Tem até no YouTube, no caso, né? O desenho do sininho, né, pessoal? Daí, tá? E assim, no caso dos europeus, quando descobriram a América do Norte, a América Central, né, e a América do Sul, né, quer dizer, toda a América em si, em seguida, né, aqui na América, também começou a se usar o sino também com a chegada dos europeus, porque, no caso no Brasil, né, os jesuítas, né, chegaram aqui tudo, catequizaram os índios, né, tal, lá coisa, e com o tempo foram fazendo igrejas, né, aqui, óbvio, teve o sino, tá? Estados Unidos também começou a usar sino também, e assim por diante, né? As religiões cristãs aqui de toda a América, tá? E os países que são os grandes fabricantes de sinos, tá, pessoal? Quais são eles? A Itália, a Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda e Bélgica, tá, gente? São os grandes fabricantes de sinos, tá? Pelo que se sabe, tá? Daí, tá, gente? O sino, como é que ele, qual o material que ele é feito? Ele é feito de metal já há muito tempo, tá? Já os sinos mais modernos, tá, gente? São fundidos em bronze, que é um metal derivado da fusão entre o cobre e o estanho, tá, pessoal? E tá isso aí, tá? O sino é muito utilizado até hoje e, pelo visto, ele sempre será utilizado para vários tipos de coisas. Como eu disse, rituais, igrejas, tá? Avisos também, tá? Chamar entidades se usa muito, tá? Assim por diante, tá, pessoal? Até se usava o sino também, séculos atrás, as famílias nobres, né? Principalmente da Europa, eles tinham costume de ter um sino na mesa enquanto faziam as suas refeições. Daí qualquer coisa que precisavam, o sininho. E por toda a casa, até eu acredito que tinha sempre um sino por perto para chamar lá o serviçal, né, gente? Daí, né? Isso
Usava muito dentro de casa o sino, tá, pessoal? E o sino, para ser usado em ritual, para chamar entidade, isso aí tudo, ele tem que ser consagrado, tá, gente? Para fazer jogo de cartas, búzios, assim por diante, tá? O sino tem que ser consagrado daí, tá, pessoal? Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistirem o meu canal, tá? Tudo de bom para vocês, um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!